Se marcássemos uma reunião com um rei ou um presidente, deveríamos esperar ser capazes de responder à pergunta óbvia: o que você deseja vê-los sobre? Nós não deveríamos ir à presença da realeza ou de um grande líder e depois pensar em alguma petição depois de chegarmos lá. É para ser o mesmo com um filho de Deus. Eles devem ser capazes de responder à grande questão: qual é a sua petição e qual é o seu pedido? E será seu. Agora, imagine um arqueiro atirando com seu arco e sem saber onde está o alvo. Seria improvável ter sucesso. Agora, conceba um navio partindo em uma viagem de descoberta colocando o mar sem o capitão. Ter ideia do que ele estava procurando, você esperaria que ele voltasse pesadamente carregado, com as descobertas da ciência ou com tesouros de ouro e tudo mais. Você tem que ter um plano, não pode ir trabalhar sem saber que há algo que você planeja realizar. Como é que você vai a Deus sem saber o que pretende pedir? A verdadeira oração, o verdadeiro poder. Esta mensagem foi pregada pela primeira vez em 12 de agosto do ano de 1860 por Charles Haddon Spurgeon. Nosso texto para esta manhã vem do livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que você pedir em oração, acredite que você recebeu e receberá será seu. Este versículo tem algo a ver com a face do milagre, mas acho que tem muito mais referência ao milagre da fé. Vamos considerá-lo nesta manhã. Nessa luz, acredito que este texto se aplica não apenas aos apóstolos, mas também a todos aqueles que andam na fé do apóstolo, crendo nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. O conselho que Cristo deu aos 12 e aos seus seguidores imediatos é repetido para nós em Deus Palavra desta manhã, para que possamos ter a graça de obedecê-la constantemente. Tudo o que você pedir em oração, acredite que você recebeu e será seu. Há tantas pessoas que reclamam que não gostam de orar e não a negligenciam pois eles não ousam, mas eles o negligenciariam se pudessem, porque não encontram nenhum prazer em orar. E não todos nós temos que admitir que, às vezes, quando oramos, é um trabalho muito difícil e parece quase um trabalho penoso. Gastamos muito tempo, mas nos levantamos de joelhos sem descanso, como um homem que se deitou na cama, mas não dormiu. Então, ele realmente recuperou sua força quando chega a hora. Novamente consciente nos leva de joelhos, mas não há doce comunhão com Deus, não há clamor de nossas necessidades a Ele com uma firme convicção de que Ele suprirá. Depois de termos ido novamente para uma certa rodada de expressões costumeiras, nos levantamos de joelhos talvez mais preocupados em consciência e mais angustiados em mente do que estávamos antes. Há muitos cristãos que reclamam disso, que eles oram não tanto porque é uma coisa abençoada que os permite se aproximar de Deus, mas porque eles devem orar. Porque eles sentem que, se não o fizessem, perderiam uma das evidências seguras de serem cristãos, irmãos e irmãs. Eu não o condeno, mas, ao mesmo tempo, se eu puder ser o meio de levantá-lo esta manhã de um estado de graça tão baixo para uma atmosfera mais elevada e saudável, minha alma ficará extremamente feliz. Se eu puder mostrar a você um caminho mais excelente, se desta vez você pode olhar para a oração como seu estado natural, como um dos exercícios mais deliciosos de sua vida, se você estimar mais do que seu alimento necessário e valorizá-la como um dos melhores luxos do céu, certamente terei respondido a um grande final e você terá que agradecer a Deus por uma grande bênção. Agora, me dê sua atenção enquanto eu ordeno que você primeiro olhe para o texto, em segundo lugar para olhar ao seu redor e, por último, olhar acima de você. Primeiro, olhe para o texto. Se você olhar com atenção, acho que vai perceber as qualidades essenciais que são necessárias para qualquer grande sucesso e poder na oração. De acordo com a descrição de oração de nossos salvadores, sempre deve haver alguns objetos definidos pelos quais devemos implorar. Parece que ele fez questão de que os filhos de Deus iriam até ele para orar quando tivessem algo para orar. Outra qualificação essencial da oração é um desejo sincero pelo Mestre. Presumir que quando oramos temos necessidades e desejos, portanto, estamos pedindo algo realmente. Não é oração se pode ser algo como oração, a forma externa ou o próprio esqueleto, mas não é a coisa viva, a coisa onipotente e prevalecente chamada oração, a menos que haja um desejo completo e consumidor observado.
A fé é uma qualidade essencial da oração bem-sucedida. Acredite que você a recebeu. Você não pode orar para ser ouvido no céu e responder à satisfação de sua alma, a menos que você acredite que Deus realmente ouve e responderá a você. Uma outra qualificação aparece aqui na superfície, a saber, que uma expectativa real deve sempre acompanhar uma fé firme. Receber, não apenas acreditar que você vai, mas que você o recebeu. Conte-os como se fossem recebidos, acredite como se você já os tivesse e haja como se você os tivesse. Haja como se tivesse certeza de que os receberia, acredite que os recebeu e você terá. Agora, vamos revisar essas 4 qualificações uma a uma. Primeiro, para fazer orações de qualquer valor, deve haver objetivos definidos pelos quais estamos completos. Para fazer orações de qualquer valor, deve haver objetos definidos pelos quais implorar. Meus irmãos e irmãs, frequentemente divagamos em nossas orações depois disto e daquilo e não obtemos nada, porque em cada pedido, nós realmente não desejamos nada. Conversamos sobre muitos assuntos, mas a alma não se concentra em nenhum objeto. Às vezes, você cai de joelhos sem pensar de antemão o que pretende pedir a Deus. Você faz isso por hábito, sem nenhuma ação do seu coração. Você é como um homem que vai a uma loja e não sabe o que quer comprar. Talvez faça uma boa compra enquanto está lá, mas certamente não é um plano sábio a ser adotado. E, portanto, o cristão em oração pode depois atingir um desejo real e obter o que pediu, mas quanto melhor seria se, tendo preparado sua alma pela consideração e autoexame de suas verdadeiras necessidades, ele viesse a Deus com pedidos específicos. Se marcássemos uma reunião com um rei ou um presidente, deveríamos esperar ser capazes de responder à pergunta óbvia: o que você deseja vê-los sobre? Nós não deveríamos ir à presença da realeza ou de um grande líder e depois pensar em alguma petição depois de chegarmos lá. É para ser o mesmo com um filho de Deus. Eles devem ser capazes de responder à grande questão: qual é a sua petição e qual é o seu pedido? E será seu. Agora, imagine um arqueiro atirando com seu arco e sem saber onde está o alvo. Seria improvável ter sucesso. Agora, conceba um navio partindo em uma viagem de descoberta colocando o mar sem o capitão. Ter ideia do que ele estava procurando, você esperaria que ele voltasse pesadamente carregado, com as descobertas da ciência ou com tesouros de ouro e tudo mais. Você tem que ter um plano, não pode ir trabalhar sem saber que há algo que você planeja realizar. Como é que você vai a Deus sem saber o que pretende pedir? Se você tiver alguma necessidade particular, você nunca achará a oração um trabalho chato e pesado. Eu sou persuadido de que você gostaria de orar, você diria: eu tenho algo que eu quero, que eu poderia trair um novo para o meu Deus e pedir a Ele. Eu tenho uma necessidade e eu quero tê-la satisfeita, e eu desejo ficar a sós com Deus para que eu possa derramar meu coração diante dele e pedir-lhe esta coisa pela qual minha alma tão ansiosamente anseia. Por você, achará mais útil para suas orações se você tiver alguns objetos aos quais almeja. E acho que também, se você tiver algumas pessoas, quem você mencionará. Não apenas implore a Deus pelos pecadores em geral, mas sempre mencione alguns pelo nome. Se você for um professor de escola dominical, simplesmente peça que sua classe seja abençoada. Por orar pelos seus filhos, definitivamente pelo nome diante do Altíssimo. E se houver uma misericórdia em sua casa que você deseja, não faça rodeios, mas seja simples e direto em suas súplicas com Deus. Quando você orar a Deus, diga a Ele o que você quer. Se você não tiver dinheiro suficiente, se você estiver na pobreza, se você estiver em estado de necessidade desesperada, não seja tímido com Deus. Vá direto ao ponto, fale honestamente com Ele. Ele não precisa que você conheça frases bonitas como as que os homens usam constantemente quando não gostam de dizer. Escreva o que elas significam. Se você precisar de misericórdia terrena ou espiritual, diga isso. Não vasculhe a Bíblia para encontrar palavras para expressar. Expresse suas necessidades nas palavras que naturalmente se sugerem a você. Elas serão as melhores palavras. Dependem disso.
Abraãos palavras foram as melhores para Abraão, e as suas serão as melhores para você. Você não precisa estudar todo o texto nas Escrituras para orar, assim como Jacó e Elias fizeram, usando suas expressões. Se você fizer isso, você não os imitará verdadeiramente. Oh, você pode imitá-los literalmente ou de forma forçada, mas falta-lhe a alma sugerida e animada às suas palavras. Ore com as suas próprias palavras, fale claramente a Deus, peça imediatamente o que quer, nomeie a pessoa, nomeie as coisas e seja direto com os objetos da sua súplica. E tenho a certeza de que, logo descobrirá que o cansaço e a monotonia de que você costuma reclamar em suas orações desaparecerão, ou pelo menos, você não os sentirá com tanta frequência como antes. Mas alguém diz que não sinto que tenho coisas especiais pelas quais orar. Ah, meu caro amigo, eu não sei quem você é ou onde você mora para não ter nada pelo que orar. Acho que todo dia traz uma necessidade ou um problema, e que todos os dias tenho algo a pedir ao meu Deus. Se ainda insistirmos que não temos problemas, que alcançamos tal nível de graça que não temos nada a pedir, então eu pergunto, amamos tanto a Cristo que não precisamos orar para que possamos amá-lo mais? Temos tanta fé que deixamos de clamar, Senhor, aumente minha fé. Você sempre terá certeza de que, com um pequeno autoexame, logo descobrirá que existem alguns objetos legítimos pelos quais você pode bater na porta da misericórdia e clamar, dê-me, Senhor, o desejo do meu coração. E se você não tiver qualquer desejo que você tenha, apenas peça aos primeiros cristãos em luta, que encontrar, e ele lhe dará algo pelo que orar. Oh, ele responderá a você. Se você não tiver nada a pedir por si mesmo, então, por favor, ore por mim. Pedi que uma esposa doente possa ser curada, ore para que o Senhor ajude graciosamente a pessoa que luta com um coração desanimado. Peça que o Senhor envie ajuda a algum ministro que tem trabalhado em vão e gastado suas forças por nada. Quando você terminar de pedir por si mesmo, implore pelos outros. E se você não pode encontrar alguém que possa sugerir um tema, olhe para esta enorme Sodoma, esta cidade como outra Gomorra deitada diante de você, carregue-a constantemente em suas orações diante de Deus e clame, ó Deus, para que esta cidade viva diante de você, para que seus pecados sejam interrompidos, para que sua justiça possa ser exaltada, para que o Deus da terra possa atrair para si muitas pessoas desta cidade. Em segundo lugar, é igualmente necessário que, com o objetivo definido para a oração, também haja um desejo sincero de alcançá-lo. É igualmente necessário que, com o objetivo definido da oração, um objeto de oração exige também um desejo sincero de alcançá-lo. Orações frias, diz um velho cristão, pedem uma negação. Quando nos aproximamos do Senhor com uma atitude de indiferença em nossas orações, é como se detivéssemos a sua mão e o impedíssemos de nos dar uma grande bênção. Fingimos que estamos buscando-o, quando, na verdade, já temos o objetivo em nosso coração. Nossa alma deve ficar tão possuída com o valor desse objeto, com nossa própria necessidade excessiva dele e com o perigo em que estaremos caso esse objeto não seja concedido, que sejamos compelidos a implorar por ele, como um homem implora por sua vida. Há uma bela ilustração da verdadeira oração que foi dirigida a um homem na conduta de duas nobres senhoras, cujos maridos foram condenados à morte e prestes a serem executados. Essas senhoras compareceram ao rei George e imploraram por seu perdão. O rei as rejeitou rude e cruelmente. Elas não se levantariam de joelhos e tiveram que ser arrastadas para fora do tribunal, porque não parariam de implorar até que o rei atendesse seu desejo e lhes dissesse que seus maridos viveriam. Tristes, elas falharam, mas eram mulheres nobres por sua perseverança em implorar pela vida de seus maridos. É exatamente assim que devemos orar a Deus. Devemos ter tanto desejo pela coisa que queremos, que não vamos parar de orar até que a tenhamos, sempre em submissão à sua vontade divina. No entanto, sentindo que a coisa que pedimos não pode estar errada e que ele mesmo prometeu, resolvemos que deve ser concedida. E se não for concedida, imploraremos a promessa novamente, até que os portões do céu tremam diante de nossos apelos. Não veremos nenhuma maravilha que Deus não nos abençoou muito ultimamente,
Por que não somos fervorosos em oração como deveríamos ser? Todas aquelas orações de coração frio que morrem em nossos lábios, aquelas súplicas congeladas, não movem o coração dos homens como deveriam mover o coração de Deus. Elas não vêm de nossas próprias almas, não brotam das profundas fontes secretas de nosso coração e, portanto, não podem subir até aquele que apenas ouve o clamor da alma, diante de quem a hipocrisia e a formalidade são claramente vistas. Devemos ser sinceros, caso contrário, não temos o direito de esperar que o Senhor ouvirá nossa oração e com certeza, meus irmãos, nós pararíamos tudo com sinceridade em oração e seríamos constantemente sérios em nossos pedidos se pudéssemos compreender a grandeza do Santo Deus diante de quem suplicamos. Bem, eu entro em sua presença, meu Senhor, e zombo de você com palavras de coração frio. Bem, eu ficaria contente em balbuciar para uma forma sem alma e sem coração. Meus irmãos e irmãs, não temos ideia de quantas de nossas orações são uma abominação para o Senhor. Seria uma abominação para você e para mim ouvir homens nos perguntarem nas ruas como se não quisessem o que pediram, mas não tivessem. Nós fizemos o mesmo para Deus. Pegamos aquilo que é a maior bênção do céu para nós e fizemos disso um dever seco e morto. Foi dito de John Bradford que ele tinha uma maneira incomum de orar e quando perguntado qual era o seu segredo, ele disse: "Quando eu sei o que quero, eu sempre paro e continuo a apresentar essa oração até que eu sinta que a implorei a Deus e até que Deus e eu tenhamos lidado um com o outro sobre isso. Pai do céu, santificado seja o seu nome." E antes que eles percebessem o pensamento de adoração, santificado seja o seu nome, eles começaram a repetir as próximas palavras: "Venha o seu reino." Então, talvez algo atinja a mente deles. Eu realmente desejo que o reino dele venha, se vier agora, onde eu estaria. E enquanto eles estão pensando que a voz deles está acontecendo, com você seja feito na terra como no céu. Então, eles misturam suas orações e executam suas sentenças juntas. Oh, pare! Pare a cada pedido até que você tenha realmente orado. Não tente colocar duas flechas no mesmo arco ao mesmo tempo. Ambos irão ao mesmo alvo. Aquele que carregaria sua arma com duas cargas não pode esperar ser bem-sucedido. Descarregue um tiro primeiro e depois carregue novamente. Implore a Deus uma vez e prevaleça, e então implore novamente. Obtenha a primeira misericórdia e depois vá novamente para o segundo. Não fique satisfeito com passando as cores de suas orações completamente até que não haja nenhuma imagem para olhar, mas apenas uma enorme bola, uma mancha de cores mal colocada. Olhe para o Senhor. A oração em si há certas misericórdias definidas, e elas não se misturam. Aí está ela, e quando você olha para o todo, é uma imagem magnífica, não confusão, mas bela ordem. Deveria ser o mesmo com suas orações. Permaneça em uma necessidade até que você tenha prevalecido com aquele e então vá para o próximo com objetivos definidos. E com desejos fervorosos misturados, ao alvorecer da esperança de que você prevalecerá com Deus. Em terceiro lugar, essas duas coisas não seriam poderosas e eficazes a menos que fossem misturadas com uma qualidade mais essencial e divina, ou seja, uma fé firme e crença em Deus. Irmãos e irmãs, vocês acreditam em oração? Eu sei que vocês rezam porque são o povo de Deus, mas vocês realmente acreditam no poder da oração? Há muitos cristãos que não pensam bem, eles acham que é uma coisa boa e eles acreditam que às vezes faz maravilhas, mas eles não acham que a oração é real. A oração é sempre bem-sucedida, eles pensam que seu efeito depende de muitas outras coisas e que não tem nenhuma qualidade ou poder essencial em si mesmo. Agora, a convicção de minha própria alma é que a oração é o maior poder em todo o universo. A oração é o maior poder em todo o universo que tem uma força mais onipotente do que a gravidade, da eletricidade ou qualquer outra força que os homens chamam pelo nome daquilo que eles não entendem. A oração é tão óbvia quanto verdadeira, tão certa quanto invariável e influência sobre todo o universo como qualquer uma das leis da matéria. Quando uma pessoa realmente ora, não é uma questão se Deus vai ouvi-la ou não, ele deve ouvi-la. Não porque há qualquer compulsão na oração, mas há uma doce e abençoada compulsão na promessa.
Deus prometeu ouvir a oração e Ele cumprirá sua promessa. Visto que Ele é o Deus Altíssimo e verdadeiro, Ele não pode negar a si mesmo. Pensar nisso que você, uma pessoa insignificante, pode suportar aqui e falar com Deus. E o tempo todo Deus está controlando todo o universo, mas quando sua oração for ouvida, a criação não será perturbada, embora a maior oração seja atendida, a providência não será desordenada por um único momento, nenhuma folha cairá antes da árvore, nenhuma estrela se desviará de seu curso, nenhuma gota de água escorrerá mais lentamente de sua fonte, tudo continuará igual e ainda assim sua oração terá afetado tudo. Ela falará dos decretos e propósitos de Deus, conforme eles estão sendo cumpridos diariamente, e todos eles vão gritar a sua oração e gritar: você é nosso irmão, nós somos decretos e você é uma oração, mas você mesmo é um decreto tão antigo quanto nós. Nossas orações são decretos de Deus em outra forma. As orações do povo de Deus são apenas promessas de Deus sopradas do coração vivo. E essas promessas são apenas decretos colocados em outra forma e modo. Não quero dizer que minhas orações possam afetar a vontade pré-determinada e o plano de Deus, mas elas podem aceitar que suas orações, nossos decretos e que, conforme saem, todas as orações inspiradas pelo Espírito Santo em sua alma são tão onipotentes e eternas quanto aquele decreto que disse que haja luz e houve luz. Ou aquele decreto que escolheu seu povo e ordenou sua redenção pelo precioso sangue de Cristo. Você tem poder em oração e está hoje entre os ministros mais poderosos do universo que Deus fez. Você tem poder sobre os anjos, eles voarão ao seu comando. Você tem poder sobre o fogo e a água e os elementos da terra. Você tem poder para fazer sua voz ser ouvida além das estrelas, onde os trovões morreram em silêncio. Sua voz despertará os ecos da eternidade. O ouvido do próprio Deus ouvirá, na mão do próprio Deus cederá à sua vontade. Ele ordena que você ore, sua vontade seja feita e sua vontade será feita quando você cumprir a promessa dele. Então, sua vontade é a vontade dele. Não parece incrível, meu querido amigo, ter tanto poder em suas mãos para poder orar? Você já ouviu falar de homens que fingiam ter um poder estranho e místico pelo qual podiam invocar espíritos dos mortos, pelo qual podiam fazer chover ou parar o sol? Era tudo uma invenção da imaginação deles, mas mesmo que fosse verdade, o cristão seria um mágico ainda maior se ele tivesse apenas fé em Deus. Não há nada impossível para ele. Ele será libertado das águas mais profundas, ele será resgatado do problema angustiante em fome, ele será alimentado. Em tempos de grandes doenças, ele sairá ileso. Em meio a calamidades, ele caminhará firme e forte. Na guerra, ele sempre será protegido e no dia da batalha, ele levantará a sua cabeça. Se ele apenas acreditar na promessa e levantar-se diante de Deus, abra os olhos e implore com a confiança de um dependente inabalável, não há nada, repito, nenhuma força tão tremenda, nenhuma energia tão maravilhosa quanto a energia com a qual Deus dotou cada homem e mulher que, como Jacó, pode lutar, como Israel, pode prevalecer. Com ele em oração, mas devemos ter fé nisso, devemos acreditar que a oração é o que é, ou então não é o que deveria ser. A menos que eu acredite que minha oração seja eficaz, ela não será, ou dependerá em grande parte da minha fé. Deus pode ser misericordioso e conceder meu pedido mesmo quando eu não tenho a fé, que será sua própria graça soberana, mas ele não prometeu fazê-lo. Mas, quando eu tenho fé e concluo a promessa com desejo sincero, não é mais provável que eu receba a bênção ou que minha vontade o fará ser feito, a menos que o Eterno se desvie de sua palavra. Sabemos que temos o que pedimos a Ele, e, em quarto lugar, subir um degrau mais alto. Juntamente com objetos desejos fervorosos e forte fé na eficácia da oração, deve haver uma cúpula, uma graça divina que faça conosco. Deve ser misturado uma expectativa real juntamente com objetos definidos desejos fervorosos e forte fé na eficácia da oração. Deveríamos ser capazes de contar as orações atendidas antes de recebê-las, acreditando que elas estão na estrada. Lendo outro dia um doce livrinho que eu chamaria a atenção de todos vocês,
escrito por um autor americano que parece verdadeiramente conhecer completamente o poder da oração e a quem sou grato por muitas coisas boas. Um livrinho chamado A Hora Silenciosa. No livrinho, observei uma referência à passagem no livro de Daniel, o capítulo de teste. Creio que enquanto ele diz, todo o maquinário da oração parece estar exposto. Daniel está de joelhos em oração e um anjo vem até ele. Ele fala com ele e diz a ele que assim que Daniel decide ganhar entendimento e se humilhar diante de Deus, que suas palavras foram ouvidas e o Senhor o enviou a Daniel. Então ele os conta da maneira mais profissional que eu teria estado aqui mais cedo, mas o príncipe do reino persa resistiu a mim. No entanto, o príncipe de sua nação, o arcanjo Miguel, me ajudou, e eu vim para confortá-lo e instruí-lo. Agora, quero que você veja que Deus soprou o desejo em nossos corações. E assim que o desejo está lá, antes de chamarmos, ele começa a responder. Antes que as palavras cheguem a meio caminho do céu, enquanto elas ainda estão tremendo nos lábios, sabendo as palavras que pretendemos dizer, ele começa a respondê-las. Manda o anjo vem e traz a bênção necessária. Porque a coisa é uma revelação. Se você pudesse ver com seus olhos, algumas pessoas pensam que as coisas espirituais são sonhos, que estamos falando bobagens. Embora eu acredite que há tanta realidade na oração. A utilidade e excelência da oração de um cristão talvez seja conhecida tão sensatamente quanto o poder do relâmpago quando atinge as árvores, quebra seus galhos e os divide até a própria raiz. A oração não é uma imaginação de ficção, é uma coisa real, coagindo o universo, amarrando as próprias leis de Deus em correntes e obrigando o Altíssimo e Santo a ouvir a vontade de seu pobre, mas favorito pregador. Devemos sempre acreditar nisso. Precisamos de uma certeza absoluta em oração, devemos contar as respostas antes de serem recebidas para ter certeza de que virão, agir como se realmente as tivéssemos recebido. Quando você pediu o pão de cada dia, não deve mais se preocupar com isso, mas acreditar que Deus ouviu e o dará a você. Quando assumiu o caso de sua enferma criança diante de Deus, deve acreditar que a criança vai se recuperar ou, se não, que será uma bênção maior para você e mais glória para Deus. E assim, você deixa com ele, para poder dizer, agora sei que ele me ouviu, vou ficar na minha torre de vigia, vou procurar o meu Deus e ouvir o que ele dirá à minha alma. Já se decepcionou, cristão, quando orou com fé e esperou a resposta? Fui enganado, mas meu Deus nunca negou o pedido que fiz a ele quando apoiei o pedido com a crença em sua disposição de estar aqui na garantia de sua promessa. Mas ouço alguém dizer, podemos orar por coisas terrenas? Sim, você pode e deve fazer suas necessidades conhecidas a Deus. Não é meramente espiritual, mas para preocupação diária. Leve suas menores provações diante dele. Ele é um Deus que ouve a oração, ele é o seu lar Deus, assim como o Deus do santuário. Sempre leve tudo o que você tem diante de Deus, pois um bom homem que estava prestes a se unir a esta igreja me contou sobre sua falecida esposa. Ele disse, ela era uma mulher que eu nunca conseguiria fazer nada até que ela tornasse uma questão de oração o que quer que ela costumava dizer, devo fazer disso uma questão de oração. Por mais deste doce hábito de espalhar tudo diante do Senhor, assim como Ezequias fez com uma carta ameaçadora do inimigo, deixando-a e dizendo que sua vontade será feita. Deixo com você novamente, diga que o Sr. Miller de Bristol é um pouco louco e excêntrico porque ele vai reunir 700 crianças e acreditar que Deus irá prover para elas, embora não haja dinheiro ou comida. Ele está apenas fazendo o que deveria ser ação comum de todo homem e mulher cristã que ele é. Agindo de acordo com um decreto de Deus, do qual o mundo sempre zombará porque eles não o entendem, onde não faz sentido para eles porque é baseado na fé em comum em um Deus fiel. Que tivemos essa fé em comum para aceitar Deus em sua palavra. Ele não pode e não permitirá que a pessoa que confia nele fique envergonhada ou confusa. Agora, eu tenho o melhor que pude expor diante de você o que eu concebi ser os 4 fundamentos da oração prevalecente. Tudo o que você pedir em oração, acredite que você recebeu e será seu. Agora, nosso segundo ponto hoje, tendo o melhor pedido que você olhe o texto agora. Eu quero que você olhe ao seu redor. Nós já olhamos o texto,
agora quero que você olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor em nossa reunião de oração e olhe ao seu redor nos momentos de oração particular e julgue ambos pelo significado deste texto. Primeiro, olhe ao seu redor em nossa reunião de oração. Olhe ao seu redor. Você, em nossas reuniões de oração, acredito honestamente que as reuniões de oração que geralmente são realizadas entre nós têm muito menos das falhas que estou prestes a indicar do que quaisquer outras que eu já participei. Mas ainda assim, elas têm algumas falhas e espero que o que vamos dizer seja levado a sério por cada irmão e irmã que tem o hábito de se engajar publicamente em oração. Você entra na reunião de oração, que você sente que muitos dos homens que rezam parecem ter uma boa memória para lembrar os muitos textos que sempre foram citados desde os tempos de nossos avós. Eles são capazes de repeti-los em uma ordem regular. O dom para fazer isso está em algumas das igrejas, especialmente nas igrejas das aldeias, e tendo pulmões fortes para poder aguentar sem respirar por 25 minutos. Quando você é breve, e 45 minutos, quando você é bastante prolongado, o dom também está em poder não pedir nada em particular mas sim passar por um leque de tudo, fazendo a oração não é uma flecha com ponta, mas sim como uma máquina indefinida que não tem ponta alguma e no entanto, deve ser toda pontiaguda que visa tudo, consequentemente, não atinge nada. E talvez presentes excelentes, embora eu certamente deva dizer que não posso obedecer à injunção dos apóstolos em cobiçar, muito sinceramente presentes como estes agora, se em vez disso algum homem for solicitado a orar, quer nunca orou antes em público, suponha que ele se levante e diga: Ó, Senhor! Eu me sinto tão pecador que mal posso falar com o Senhor, Pai, ajude-me a orar, Senhor, salve minha pobre alma. Mas me ouça pelo amor de Jesus, amém. Após a oração do homem mencionada anteriormente, você começa a sentir interesse por ele, em parte por medo de que ele pare também porque tem certeza de que ele quis dizer o que disse. Se outra pessoa se levantar depois dele e orar com o mesmo espírito, você sai e diz que isso é verdadeira oração. Eu prefiro ter 3 minutos de oração assim do que 30 minutos, pensa consigo mesmo. Do outro tipo, porque um está orando e o outro está pregando, permita-me citar o que um velho pregador disse sobre o assunto da oração e dar a você como um pequeno conselho. Ele disse isso: lembre-se, o Senhor não vai te ouvir por causa da aritmética de suas orações. Ele não conta seus números. Ele não vai te ouvir por causa da retórica de suas orações. Ele não se importa com a linguagem eloquente em que elas são transmitidas. Ele não vai te ouvir por causa da geometria de suas orações. Ele não calcula elas por seu comprimento ou por sua largura. Ele não vai olhar para você por causa da música de suas orações. Ele não se importa com vozes doces nem com períodos harmoniosos. Nem ele vai olhar para você por causa da lógica de suas orações, porque elas são bem arranjadas e compartimentadas. Mas ele vai te ouvir, e ele vai medir a quantidade de bênção que ele vai te dar de acordo com a divindade de suas orações. Se você puder pleitear a pessoa de Cristo e se o Espírito Santo te inspirar com zelo e seriedade, as bênçãos que você deve pedir certamente chegarão a vocês. Irmãos e irmãs, eu gostaria de queimar todo o estoque de nossas velhas orações que temos usado nos últimos 50 anos. Aquele óleo que vai de vasilha em vasilha, aquela névoa citada, texto mutilado, onde 2 ou 3 vêm juntos em meu nome, lá estou eu com eles e todas aquelas outras citações que foram fabricadas e deslocadas e copiadas de homem para homem. Eu gostaria que viéssemos falar com Deus apenas de nosso próprio coração. Seria uma grande coisa para nossa oração. Eu seria melhor atendido e tenho certeza de que seriam mais frutíferas se cada homem e mulher se livrasse do hábito da formalidade e falasse com Deus como a criança fala com seu pai. Pergunte-lhe o que queremos e depois sente-se e fique quieto. Para orar de qualquer forma convencional, as pessoas disseram que o homem não é reverendo. Meu caro senhor, você não é um juiz da minha reverência ao meu próprio mestre. Eu me levanto ou caio. Não acho que esse trabalho citou alguém. Eu não acho que Jacob citou seu pai Abraão. Não encontro Jesus Cristo citando escrituras e orações que eles não oraram em outras pessoas palavras, mas eles oraram.
Em seu próprio Deus não quer que você vá colher aquelas especiarias excelentes, mas muito mofadas, do antigo santuário. Ele quer o novo óleo, justiça, cheio da azeitona fresca de sua própria alma. Ele quer especiarias e incenso, não do velho baú onde eles estiveram deitados até perderem o sabor, mas ele quer incenso fresco e mirra fresca trazidos de sua própria experiência de alma. Certifique-se de que você realmente reza, não aprenda a linguagem da oração, mas fale o espírito de oração. E que Deus Todo-Poderoso o abençoe e o torne mais poderoso em sua súplica. Vocês antes na reunião de oração, agora eu quero que continuem a olhar ao redor de seus próprios quartos de oração. Ou irmãos e irmãs, não há lugar que alguns de nós precisemos ter tanta vergonha de olhar como em nosso próprio armário de oração. Não posso salvar as dobradiças, elas abrem e fecham na hora marcada. Não posso dizer que a porta está trancada e teia de aranha. Não negligenciamos a oração em si, mas aquelas paredes. O que um conto pode dizer cidade, a parede pode gritar. Eu ouvi você quando você está com tanta pressa que mal consegue passar 2 minutos com seu Deus. Eu também ouvi você quando você não estava dormindo nem esperando e quando você não sabia o que estava dizendo. Então, uma parede pode gritar. Eu ouvi você chegar e passar 10 minutos e não pedir nada, pelo menos seu coração não pediu, os lábios se moveram, mas o coração não perguntou, os lábios se mexeram, mas o coração ficou em silêncio. Como pode outra parede gritar? Eu ouvi você gemer sobre sua alma e ouvi você ir embora desconfiado, não acreditando que sua oração foi ouvida, citando a promessa, mas não acreditando que Deus o cumpriria. Certamente, as 4 paredes de nosso quarto de oração podem se unir e cair sobre nós em sua raiva, porque tantas vezes insultamos a Deus com nossa incredulidade e em nossa pressa e com todos os tipos de pecado que o insultamos, mesmo em seu trono de misericórdia, no local onde sua condescendência é mais plenamente manifestada. Não é isso verdade para vocês? Não devemos cada um de nós confessar que somos culpados? Cuidem disso. Então cuidem disso, irmãos e irmãs cristãos, poderoso quanto você nós deixamos esse poder adormecido não seria um crime vil se um homem tivesse um olho que ele nunca abriria ou uma mão que ele nunca levantaria ou um pé que ficou rígido porque ele não o usaria. O que devemos salvar a nós mesmos quando Deus deu nós poder em oração e ainda assim esse poder permanece imóvel com o universo tão imóvel quanto nós onde estaríamos Deus você dá luz ao sol e ele brilha com ele você dá luz até mesmo para as estrelas e elas brilham com os ventos. Você dá força e eles sopram e ao ar você dá vida e ele se move e os homens cumprimentam. Mas para o seu povo você deu um presente que é melhor que a força, melhor que a vida e melhor que a luz e ainda assim eles permitem que ele viva ainda quase esquecido que eles exercem o poder raramente exercitando, embora isso lhes proporcione inúmeras bênçãos. Nós, cristãos, Constantino, o imperador de Roma, vimos e só nas moedas dos outros imperadores suas imagens estavam em uma postura ereta triunfante. Porém ele ordenou que sua imagem fosse batida de joelhos, pois ele disse que é assim que eu triunfei nunca tentaremos até que nossa imagem seja batida de joelhos. O motivo por que fomos derrotados e por que nossas bandeiras se arrastam no pó é porque não oramos volte para o seu Deus. Volte com tristeza, confesse diante dele que você está armado e com arcos, mas virou as costas no dia da batalha. Vá ao seu Deus e diga-lhes que se as almas não se salvam não é porque ele não poder para salvar, mas por que você nunca se angustiou pelos pecadores que perecem? Seu coração não gritou nem seu espírito foi movido. Acorde, acorde, povo de Israel, acorde e fique surpreso. Você, descuidado, você negligenciou a oração. Você, pecadores, que tem sido uma provocação, acordem, lutem e lutem com seu Deus e então a bênção virá. O início da chuva será o dia de sua misericórdia e a terra produzirá abundantemente, e todas as nações o chamarão de abençoado. Olhe para cima, então, olhe para cima e chore mais uma vez. Olhe para cima e regozije-se. Embora você tenha pecado contra ele, ele ainda te ama. Olhe para cima e regozije-se. Embora você tenha pecado contra eles, ele te ama ainda assim. Você não orou a ele, nem viu seu rosto, mas eis que ele clama por você. Ainda busca meu rosto.
Ele não digo-te que me procuras em vão. Podes não ter ido à fonte, mas ela flui tão livremente como antes. Não te aproximaste do teu Deus, mas ele ainda espera ser misericordioso e está pronto para ouvir todas as tuas petições. Eis que ele disse: pergunta-me sobre as coisas futuras e sobre meus filhos e filhas. Ordena-me que coisa abençoada é que o Mestre no céu está sempre pronto para ouvir. Agostinho teve um pensamento muito bonito sobre a parábola do homem que bateu na casa de seu amigo porta meia-noite, dizendo: este amigo me dê 3 cargas. Sua paráfrase é algo como isto: eu bato na misericórdia à porta de casa e é calada da noite. Bem, alguns dos empregados da casa não vêm e me respondem não, eu bato, mas eles estão dormindo. Vocês, apóstolos de Deus, vocês mártires glorificados, vocês estão dormindo, descansem em sua cama, vocês não podem ouvir minha oração, mas as crianças não responderão. Não há crianças que estão prontas para vir e abrir a porta para seu irmão, não, elas estão dormindo. Meus irmãos que partiram, mas a quem tomei doce conselho e que eram os companheiros do meu coração, você não pode me responder. Por isso, você descansa em Jesus, suas obras seguem você, que você não pode trabalhar para mim, mas enquanto os servos estão dormindo e enquanto as crianças não podem responder, o Mestre está acordado à meia-noite, pode ser meia-noite com minha alma, mas ele me ouve quando estou dizendo: dê-me 3 pães. Ele vem até a porta e me dá tanto quanto eu preciso. Christian, olha para cima então e se alegra. Sempre foi um ouvido aberto. Se você está de boca aberta, sempre há uma mão pronta. Se você está com um coração pronto, você só tem que clamar no Senhor. Aqui, não antes de você chamar, ele atenderá e enquanto você estiver falando, ele ouvirá. Buraco não. Se você estiver atrasado. Então, em oração, vá até ele quando chegar em casa. A partir de agora, em suas orações, olhe para ela não mais como uma ficção romântica ou como um dever extenuante, mas como um poder real e um prazer real. Acredito que houve muitos grandes engenheiros que projetaram e construíram algumas das mais maravilhosas obras humanas. Não porque receberiam uma grande quantia em dinheiro, mas simplesmente pelo amor de mostrar seu próprio poder de realizar maravilhas para mostrar ao mundo quais habilidades poderiam fazer e o que o homem poderia realizar. Eles têm tentado as empresas especulações que nunca poderiam recompensá-los, tanto quanto pude ver, a fim de que pudessem ter uma oportunidade de exibir seu gênio. Todos os homens e mulheres cristãos, um grande engenheiro tentará grandes obras e exibirá seu poder. E você, que tem um poder mais poderoso do que era sempre exercido por qualquer homem além de seu Deus, ou você deixa esse poder ser escondido? Não pense em algum grande objeto forçando os tendões de sua súplica adiante, deixe cada veia do seu coração estar cheia até a borda com o rico sangue do desejo e lutou e lute com Deus por isso, usando as promessas e suplicando os atributos, e veja se Deus não lhe dá o desejo do seu coração. Eu o desafio neste dia a exceder em oração tanto que meu mestre possa para atender aos seus desejos. Eu lanço o desafio para você acreditar que ele é mais do que ele é, abrir sua boca tanto que ele não pode preenchê-la, ir até ele agora para ter mais fé do que a promessa garante, arriscar e fazer o eterno se isso for possível tentativa, ou como eu prefiro colocar, pegar suas petições e você precisa e ver se ele não honra você. Confie neles para ver se ele cumprirá a promessa e te abençoará ricamente com o óleo da unção de seu espírito, pelo qual você será forte na oração. Não posso deixar de acrescentar apenas estas poucas sílabas enquanto você vai embora. Sei que há alguns de vocês que nunca oraram em toda a sua vida. Você estabeleceu uma forma de oração talvez muitos anos, mas nunca orou uma pobre alma. Você deve ser nascido de novo e até que você nasça de novo, não pode orar como tem orientado o cristão a orar, mas deixe-me dizer o seguinte a ti. O teu coração muito tempo depois da salvação, o Espírito sussurra, venha Jesus, pecador, ele te ouvirá. Acredite nesse sussurro, pois ele te ouvirá. A oração do pecador desperto é aceitável a Deus, ele ouve o coração quebrantado e ele o cura. Leve seus problemas e suas decepções a Deus e ele responderá a você. Ah, mas alguém diz que não tenho nada para implorar. Bem,
Apenas implorar como Davi fez quando disse, perdoe minha iniquidade, pois é grande. Você tem que, por favor, diga por amor dele que derramou seu sangue e você prevalecerá. Pecador, mas não vá a Deus e peça misericórdia dentro de sua mão. O que você pensaria do rebelde que apareceu diante do rosto de seu soberano e pedir perdão com a adaga cravada em seu cinto e com a declaração de sua rebelião em seu peito? Mas ele merecia ser perdoado? Ele não poderia merecê-lo em qualquer caso e certamente mereceria o dobro de sua condenação por ter zombado de seu mestre enquanto fingia buscar sua misericórdia. Se uma esposa abandonou seu marido, você acha que ela teria o descaramento com descaramento fé para voltar e pedir perdão enquanto se apoiava no braço de seu novo amante? Não, ela não poderia ter tal imprudência. E ainda assim, é com você talvez pedindo misericórdia e continuando no pecado, orando para ser reconciliado com Deus e ainda brigando e satisfazendo sua luxúria. Acorde, acorde e invoque seu Deus, seu dorminhoco. O barco está se aproximando das rochas. Talvez amanhã ele possa atacar e ser destruído, e você afundará nas profundezas insondáveis do mundo eterno. Chame seu Deus e quando você o invocar, rejeite seu pecado ou ele não poderá ouvi-lo. Se você levantar suas mãos profanas com uma mentira e mão direita a oração é inútil no buraco do seu lábio. Venha até ele, diga a ele, tire toda a iniquidade, receba-nos graciosamente, ame-nos livremente, e ele irá ouvi-lo. E você ainda orará como príncipes prevalecentes, e um dia você será mais do que vencedor diante o trono estrelado daquele que reina Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. A oração é inútil em seu buraco labial. Venha a ele, diga a ele, tire toda a iniquidade, receba-nos graciosamente, ame-nos livremente, e ele vai ouvi-lo. E você ainda orará como príncipes prevalecentes, e um dia você será mais do que vencedor diante do trono estrelado daquele que reina Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Oramos. Que possamos lembrar sempre que a misericórdia e o perdão de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Que possamos buscar a santidade e a justiça em nossas vidas, sabendo que somente através de Cristo podemos alcançar a redenção e a vida eterna. Que a graça de Deus esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.